Petrópolis. Se eu me interessar por alguém, Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria Prefeitura de Petrópolis. Quando a gente gosta. Todas as noites, meu sono é abalado pelo mesmo pesadelo. Sou perseguida, escuto uma espécie de zumbido que vem em minha direção, um barulho cada vez mais ameaçador. Não me viro, não vale a pena. Sei quem me persegue. Sei que eles têm facões. Não sei como, sem me virar, sei que eles têm facões. Às vezes também aparecem minhas colegas de classe. Escuto seus gritos quando elas caem. Quando elas... Agora estou correndo sozinha. Sei que vou cair. Que vão me pisotear. Que quero sentir o frio da lâmina. Não quero sentir o frio da lâmina sobre o meu pescoço. Eu acordo. Eu estou na França. A casa está em silêncio. Meus filhos dormem em seu quarto. Tranquilamente. Acendo o abajur da cabeceira. Vou até a sala e me sento em frente a uma mesinha. Sobre ela, há uma caixa de madeira e um caderno escolar de capa azul. Não preciso abrir a caixa. Sei o que ela contém. Um pedaço de tijolo todo gasto, uma folha seca, uma pedra chata e afilada, as bordas cortantes, letras escritas em folhas de caderno. Sobre a mesa também há uma foto de casamento. O casamento de Jane, minha irmã caçula. Estão todos reunidos. A noiva em seu vestido branco, que eu mandei fazer em um alfaiate paquistanês e bujumbura. Emanuel, o noivo, apertado em seu terno. Meu pai, com a canga branca amarrada no ombro. Minha mãe, muito frágil, envolta em sua roupa domingueira. Procuro Antoine, meu irmão mais velho, e seus 9 filhos. A minha irmã Alexia e seu marido Pierre, professor universitário, e Judith, a mais velha da família, que fez a comida das núpcias porque em Kigali ela aprendeu a preparar a cozinha moderna. E todos os sobrinhos, e todas as sobrinhas, e todos de Niamata. Eles vão morrer. Pode ser que já saibam disso. Onde eles estão hoje? Na cripta memorial da igreja de Niamata, crânios anônimos entre tantas ossadas? Na Brousse, sob os espinheiros, em uma fossa que ainda não veio a público? Copio inúmeras vezes o nome deles no caderno de capa azul. Quero provar a mim mesma que eles existiram. Pronuncio seus nomes um a um na noite silenciosa. Sobre cada nome, devo definir um rosto, pendurar um retalho como lembrança. Não quero chorar. Sinto as lágrimas escorrerem pela minha face. Fecho os olhos. Esta será mais uma noite sem sono. Tenho muitos mortos a velar. Antes, apenas para descrição, eu estou vestindo uma roupa clara, tenho cavanhaque, óculos de pele branca. Eu tenho o privilégio de moderar essa mesa com a Scholastic. E eu pensei muito sobre como apresentá-la, mas talvez a melhor definição seja o fato de ela ser a voz de tantos que foram silenciados. A voz da capacidade da humanidade em resistir e de não desistir de viver. Eu te faço a primeira pergunta, justamente sobre o que você termina esse parágrafo dizendo que você tem muitos mortos a velar. A literatura foi esse caminho para velar esses mortos?
Bonjour tout le monde. Boa noite a todos. Je suis très honorée. Je vais d'abord me décrire Eu vou me pour descrever ceux qui ne me primeiramente, voient pas. para aqueles que não me veem. Je suis une femme noire Eu sou uma mulher negra, avec des cheveux longs tenho os cabelos longos, pretos, et habillée à l'africaine. vestida como uma africana, a moda africana. Et voilà. Donc, je suis écrivaine, donc on va Eu sou escritora. essayer de passer un moment d'échange ensemble sur ce que j'écris dans mes livres. Nós vamos tentar passar uns bons momentos aqui sobre uns momentos de troca, sobre o assunto que eu escrevo em meus livros. J'avais commencé à vous dire que je suis très heureuse d'être ici et que je vous remercie de votre chaleureux accueil. J'aime beaucoup le monde et vous êtes venus nombreux. Et je vous remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur, de cette générosité. Do fundo do meu coração, eu quero agradecer a generosidade de vocês. Eu estou realmente muito feliz em estar aqui e feliz de ver a forma como eu fui acolhida aqui. Muito obrigado a todos. Alors, on me pose la question, dans mon livre Nyenzi ou les cafards, je dis, j'ai tant de morts à veiller. Sobre a pergunta que ele me fez, está no meu livro As Baratas, e eu termino esse parágrafo que ele leu aqui para vocês falando que eu tenho muitos mortos a velar. Et c'est le sens de ma vie. É o sentido da minha vida. Toute ma famille qui était au Rwanda en 1994, comme on vient de vous lire cette photo, c'était une partie de ma famille. Tout le monde a été exterminé. Toda a minha família que vivia em Ruanda em 1994, como foi dito na parte que o Jamil falou, que é narrado uma foto, toda essa família foi exterminada. Et si j'ai survécu parce que je ne pouvais pas être rescapée, si j'avais été en ces mois de déchaînement de avril, mai, juin 1994, où le sang de Tutsi coulait à flot. Je ne pouvais pas échapper à la machette, d'où les cauchemars. Como com o genocídio de Ruanda, onde os Tutsis foram massacrados com facões, eu falo que eu não pude ser resgatada, mas que eu sou uma sobrevivente. Eu saí de lá antes dos meses de abril, maio e junho de 1994. J'ai été choisie par mes parents 20 ans avant le génocide, en 1973, parce que j'avais été exceptionnellement à l'école, parce que depuis les années 60, date à laquelle commencent les pogroms contre les Tutsis, les enfants des Tutsis n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ou alors seulement 10%, et j'ai fait partie des 10%. 20 anos antes desse genocídio, eu fui escolhida pelos meus pais para ser mandada para ir para a escola. Nem todo mundo dos Tutsis tinha o direito de ir para a escola, somente 10% da população Tutsi. E eu entrei nessa cota de 10%. Donc j'ai été à l'école secondaire, et j'ai appris le français, qui pour les parents était une chance exceptionnelle. Je possédais ainsi un passeport international. Je pouvais partir et être la mémoire de la famille.
Então, eu fui para a escola, fiz o ensino médio e eu pude aprender francês. Para os meus pais, era como se fosse um passaporte internacional poder estudar e aprender outra língua. E aí eu poderia fazer, a partir disso, ser a testemunha da minha família. Et 20 ans après, c'est ce qui est arrivé. J'étais en France. Lorsque j'ai appris l'extermination de ma famille, j'étais donc aussi vivante pour veiller à leur mémoire. Donc, j'ai tant de morts à veiller. La particularité du génocide, vous avez des morts sans corps, sans sépulture. Donc, je devenais leur sépulture. Et j'ai beau écrire beaucoup de livres, mais c'est mon devoir de veiller sur les miens qui sont partis et pour lesquels je suis leur sépulture. 20 anos depois eu me encontrava na França quando eu soube do genocídio, então, do qual eu me considero uma sobrevivente. E eu escrevi muito e eu considero que a minha missão e é o sentido da minha vida poder ser a testemunha, poder fazer a sepultura dos meus que foram assassinados. J'ai construit avec mes mots, avec mes textes, un mémorial textuel. J'ai construit des tombeaux de papier pour soulager ma mémoire et je veille mes morts par le biais de mes livres aujourd'hui. Hoje em dia eu velo meus mortos através dos meus livros. Eu escrevi muitas palavras, muitos textos e eu construí um memorial, eu construí uma tumba feita de papel e palavras. Nesses anos, basicamente agora, nesses meses, nós vemos em vários lugares do mundo, mas também em Ruanda, mas também na Europa, a marca dos 30 anos do genocídio, com eventos, palestras. Mas um aspecto muito forte da sua obra é que você mostra que o genocídio não começou e não começa com a primeira facada, com o primeiro morto. Minha pergunta, aonde começa a engrenagem de um genocídio? L'engrenage du génocide commence, je venais de le dire, mais je vais le répéter, en novembre 1959 exactement. Ça a été d'une brutalité. Je me souviens, j'avais 3 ans. J'étais dans le champ avec ma mère. A engrenagem do genocídio começa muito antes. Eu poderia fixar aqui uma data, mesmo já tendo falado, eu vou repetir, novembro de 1959. Eu tinha 3 anos. E foi de uma forma tão brutal, eu ainda me lembro, eu estava no campo com a minha mãe. Donc ma mère était penchée sur sa roue à cultiver son champ. Moi, je trottinais avec mon petit pot à lait derrière. Et tout d'un coup, on a entendu des cris, des hurlements, des fumées. A minha mãe estava lá mexendo na plantação dela, eu estava com meus vasozinhos brincando junto dela e de repente a gente começa a ouvir gritos e uivos e uma fumaça. Ma mère a abandonné la roue, m'a vite mis dans son dos. Il fallait traverser la piste pour aller de l'autre côté à l'école pour récupérer mes grandes sœurs et mes grands frères. Minha mãe me colocou nas costas e abandonou o que ela estava fazendo. A gente tinha que atravessar imediatamente uma estrada para poder tentar resgatar minhas irmãs mais velhas e meus irmãos. Et sur la piste, nous avons croisé une foule en panique, des enfants en larmes. On a réussi à attendre l'école et ma mère a récupéré les enfants.
Et sur le chemin du retour, j'ai vu la fumée à l'endroit de la maison familiale. Ce soir-là, j'ai compris qu'on ne dormira pas à la maison. Atravessando a rua, a gente encontrou uma multidão de pessoas, crianças e pessoas chorando. E fomos até a escola, minha mãe conseguiu recuperar meus irmãos e minhas irmãs. Mas indo de volta ao caminho da casa, sobre essa estrada, a gente viu a fumaça. Eu consegui ver a fumaça ao lado da casa. E a partir dessa visão eu vi que a gente não ia poder dormir naquela casa mais naquela noite. Et à partir de là, là je suis en train de vous parler du livre Inyenziu les cafards. Eu estou falando para vocês de um livro que eu escrevi que chama As Baratas. Tout a été très vite. On nous a d'abord regroupés dans une mission catholique où on est resté quelques semaines. Et après, les camions sont venus nous chercher pour nous amener à une destination inconnue. Et ça sera Nyamata. A gente foi levado imediatamente para... Foi tudo muito rápido. A gente foi levado imediatamente para uma missão católica, onde ficamos algumas semanas, e depois caminhões vieram nos buscar e nos levar para um destino desconhecido, que eu descobri mais tarde que era Nyamata. Nyamata, ce n'était pas le Rwanda. Nyamata, ce n'était pas une région habitable. Nyamata, c'était une région habitée que par des grands animaux. Et en plus, il y avait la mouche tsetse qui donnait la maladie du sommeil mortel. On nous a jetés à Nyamata dans l'espoir que la nature allait faire le travail, qu'on n'allait pas survivre, qu'on allait mourir de faim, de maladie ou dévorés par les animaux. Mais nous avons résisté. Nyamata não era a capital de Ruanda, não era Kigali, não era Ruanda. Era um lugar com bichos selvagens, tinha mosca que transmitiam doenças fatais. Nos deixaram ali para deixar que a natureza fizesse o resto do trabalho, para que morrêssemos de ataques de animais ou de doenças, mas nós conseguimos resistir. Alors, pour répondre concrètement à la question, à Nyamata, nous sommes en 1960. Le génocide va avoir lieu en 1994. Entre 1960 et 1994, pendant 34 ans, à Nyamata, nous n'étions pas des humains. C'est pour cela que j'ai appelé le livre des cafards. Nous avons connu des humiliations, des persécutions, des massacres que j'ai appelés des petits génocides. Moi, je n'écris pas sur le génocide. J'écris sur la naissance, cet éclatement du génocide, dans la brutalité totale. J'écris dans la montée de l'idéologie du génocide. Et j'écris, je m'arrête au moment où c'est la solution finale, le génocide. Donc, moi, j'écris sur 34 ans de preparação de genocídio. Então, para responder a pergunta mais concretamente, isso era 1960. O genocídio que todo mundo conheceu aconteceu em 1994. Nesses 34 anos, a gente sofria todo tipo de brutalidade. Não éramos lá em Nyamata, não éramos tratados como humanos, éramos humilhados, o que eu chamo de pequeno genocídio. Eu escrevo, então, não sobre o genocídio, mas sobre esse nascimento dessa ideia, dessa solução final, desse tipo de humilhação onde nos chamavam de baratas e coisas que deveriam ser exterminadas. Esses 34 anos, a testemunha disso são os meus escritos. Il est difficile avec le travail d'écriture, j'ai appris à m'autoriser à réfléchir. Le Rwanda n'était pas si fermé que ça. Après la colonisation, il y avait la coopération.
Moi qui ai pu aller à l'école secondaire, les enseignants, ce n'étaient que des expatriés. On n'ignorait pas qu'il y avait des gens laissés pour compte, qui n'avaient même plus le droit d'être appelés des humains, qui étaient appelés des bêtes nuisibles. C'est à se demander comment la communauté internationale nous a abandonnés à notre triste sort. No meu trabalho de escrita, eu comecei a refletir. O Ruanda não era um lugar tão abandonado, tão fechado assim. Depois da colonização, houve uma cooperação, né? Houve trânsito de estrangeiros. Eu fui estudar numa escola onde os professores eram expatriados. Então, não se ignorava o que estava acontecendo ali. Não tinha como se ignorar o que estava acontecendo ali durante esse período. Éramos tratados como bichos, bichos que podiam prejudicar os outros, e nós somos abandonados. Justamente falando sobre... Justamente falando sobre o momento da colonização, qual foi o papel que essa colonização teve justamente na formação de um ódio instaurado em Ruanda? Até que ponto a colonização, eu diria, tem um papel, inclusive, na divisão da sociedade ruandesa e que depois levaria a esse cenário que você colocou? Mais le génocide, c'est la conséquence. Il faut maintenant aller chercher la cause. Le génocide, cette brutalité de 1959, il y a avant la cause. Et cette cause, il faut remonter en 1931 exactement. Nous sommes sous la colonisation belge. Et c'est cette année-là où il va y avoir la création de la carte d'identité ethnique dans un pays où on ne pouvait pas parler d'ethnie. Les ethnies. Les ethnies. Ah, d'accord. Les races, se vous voulez. O genocídio, então, é a consequência. Então, a gente tem que descobrir qual que seria a causa, né? A causa dessa brutalidade que começou em 1959. Em 1931, a gente estava sob a colonização belga. E, nessa época, eles criaram uma identidade, uma carteira de identidade. Uma carteira de identidade étnica. Até esse momento lá não se era falado sobre etnia no Ruanda. Nous allons, c'est le dicton universel, diviser pour mieux régner. Estamos falando aqui do ditado, né? Dividir para melhor governar, dividir para melhor reinar. Gente, eu não fiz a minha descrição, tá? Eu tenho pele clara, uso óculos, estou com o cabelo molhado e sou o tradutor da Mukasonga. Nous sommes dans un pays où il y avait 3 catégories traditionnellement, des composantes tout à fait normales du Rwanda, qu'on appelait, parce qu'aujourd'hui on ne veut plus en parler, c'est fini, ça a créé des dégâts alors qu'il n'y avait pas à créer des dégâts. Ça nous a conduit au génocide. Donc maintenant, ces catégories, ça n'existe plus depuis le génocide. Donc il y avait des Tutsis, des Hutus et des Twa. Les Twa, c'est les potiers TWA, les Twa. Tá, a gente tinha 3 categorias no Ruanda, hoje em dia a gente não fala mais disso, porque foi isso que levou até o genocídio. Mas tínhamos os Hutus, os Tutsis e os Detwa.
Mais ces catégories n'ont rien à voir avec la différenciation qu'on a imaginée physique. Le Tutsi, le Hutu, le Twa, ils se ressemblent. Essas categorias, elas não tinham nada a ver com diferenças físicas da população. Eram todos iguais. Os Tutsis, os Detwa e os Hutus. Ils ne sont pas identiques comme tout le monde, des personnes, sauf les jumeaux. Mais il n'y a aucune différence physique qu'on a imaginé que le Tutsi serait très grand, 2 mètres, qu'il serait en blanc-noir, qu'il serait plus intelligent. Non, il n'y a aucune différence. Claro, tinha essas diferenças que tem de pessoa para pessoa, mas não diferenças raciais físicas. Os Tutsis não eram mais altos do que ninguém, nem os Hutus eram mais baixos. Não tinha essa diferenciação. Eram 3 categorias. La seule différence, ce qui faisait que l'un est Hutu, c'est qu'il avait une activité professionnelle de cultiver son champ. Il était cultivateur. C'était sa profession. C'est une question de profession qu'on exerce à un moment donné. O que fazia pouco, talvez, a diferença é que os Hutus eles eram mais ligados à agricultura. Então, essas categorias estavam mais ligadas à profissão que a pessoa desenvolvia. Le Tutsi, c'est parce que lui, il a fait le choix d'élever les vaches. Il est pasteur. C'est son activité principale. À longueur de journée, il suit ses vaches à la recherche des prairies pour faire brouter ses vaches. Os Tutsis, especificamente, por escolha, eram mais ligados à pecuária. Eles eram pastores, conduziam os bichos nas pradarias para procurar lugar para se pastar. Et le Twa, il est artiste, il est potier. Et autrefois, quand il y avait encore un peu de forêt, ce qui n'est pas le cas au Rwanda où c'est trop petit, c'est trop peuplé, il était aussi chasseur. Os Tuás, a terceira categoria, eram caçadores, né, quando tinha mais mato lá em Ruanda, e eram também ceramistas, artistas, faziam artesãos. Alors, à part le Twa qui ne changeait pas de profession, c'est le Twa de père en fils, il sera potier ou chasseur. Par contre, et là, pendant le génocide, les Twa n'ont pas été concernés. Ils n'ont ni tué ni été tués. Maintenant, nous allons regarder comment on va créer une division entre Hutu et Tutsi. Os Tuás, ninguém mexeu com eles não mudavam de profissão. O filho de um ceramista ou de um artesão ia ser ceramista ou artesão. Eles não participaram do genocídio, nem matando, nem morrendo. Não se mexeu com eles. Vamos falar agora do que criou a diferença entre os Hutus e os Tutsis. Ces activités n'étaient pas figées du tout. Aujourd'hui, si le Hutu était fatigué de cultiver son champ à longueur de journée, il se procurait des vaches. On dit qu'il fallait une douzaine de vaches pour en faire une activité principale. Et il devenait Tutsi. Et vice-versa. Le Tutsi, s'il était fatigué de parcourir le Rwanda à la recherche des prairies, sous une pluie, parce que c'est un pays trop tropical, il pleut beaucoup, il abandonnait les vaches, il changeait d'activité, il devenait cultivateur et il devenait Hutu. Même aujourd'hui? Non. Jusqu'en 1931, où le colonisateur belge dit non, ce n'est pas vrai. Tá, então até 1931, tanto os Tutsis como os Hutus, se quisessem, se estivessem cansados de fazer a profissão deles, poderiam trocar. Um Hutu, por exemplo, que estava cansado de plantar, poderia se dedicar à pecuária e com 12 animais ele já poderia começar a mudar e fazer e percorrer as pradarias e os campos para poder fazer o pastor. Isso e os Tutsis também, se fosse do desejo deles. Mudar de profissão. Isso até 1931. Et en 1931, on décide qu'on va créer les cartes d'identité ethnique
qu'on va figer chacun dans son statut en fonction de l'activité qu'il exerce aujourd'hui. Et on va établir, on va créer une inégalité. On va donc, dans ce pays, un petit pays qui vit en majorité de ce qu'il produit dans les champs, bien évidemment, il y a beaucoup plus de Hutus qui cultivent la terre que de Tutsis qui suivent la vache. Il y a 84% d'un côté de Hutus qui cultivent la terre et en face, 14% de Tutsis qui élèvent les vaches. Então, a partir de 31, eles criam essa carteira de identidade étnica e congela esse movimento social. Você não poderia mais transitar entre as duas profissões. E, com isso, eles criam uma desigualdade, porque um país que vivia do que ele plantava e produzia no campo, ele tinha 84% de Hutus que eram dedicados à agricultura e 14% somente de Tutsis. A inégalidade começa a ser criada a partir dessa não transição. Et ça y est, l'inégalité est créée. Et en même temps, on va imaginer, ils arrivent dans ce pays. Il est vrai que le pays, à la tête du pays, c'est un roi. Et le roi, il est propriétaire de toutes les vaches. Et donc, il est dans la catégorie des Tutsis. Et on va imaginer, mais à côté, il y a des chefs Hutus qui ont des royaumes complètement autonomes. Mais ils vont concentrer tout entre les mains du roi et des chefs Tutsis, parce qu'ils s'imaginent que puisque le roi il gouverne un pays et que quand on est arrivé dans ce pays, le pouvoir était impeccable, le pouvoir central, il n'y avait rien à créer. Et ce qui n'est pas possible, ce qui n'existe nulle part chez les Africains. Donc, ça ne pouvait pas être des Africains. Ce sont des personnes qui sont venues d'ailleurs, ce sont des envahisseurs, ce sont des gens intelligents. Et ça y est, la machine est partie. On dépossède les Hutus de leur royaume et on concentre tout entre les mains dans vraiment d'une petite minorité de Tutsis. Et dans les années, vous allez faire un résumé, dans les années 60, lorsqu'on demande l'indépendance, lorsque les pays africains bougent dans les années 50 et demandent l'indépendance, le Rwanda fait de même. Et là, le colonisateur, il a peur, il dit, de peut-être les autres Africains mettre du temps à obtenir l'indépendance. Mais là, nous sommes face à des Tutsis qui sont intelligents, qui sont des blancs noirs, qui sont venus d'Égypte, d'Éthiopie, de descendants d'une tribu perdue d'Israël. Il faut immédiatement changer le fusil d'épaule et mettre les Hutus au pouvoir. Et la machine est partie. Et ça sera un changement dans le son. Essayez de vous débrouiller. Então, no Ruanda tinha rei que era Tutsi e que era um reinado lá. E com essa desigualdade, esse estabelecimento de não transição de classe, eles estabelecem os Hutus como maioria. Eles estabelecem que eles eram governados por um rei da minoria, que era um rei Tutsi. Né? Então, quem estabeleceu isso com a Carta de Identidade foram os invasores, né? Foram os colonizadores. Até 1960, quando a Ruanda quer pedir a independência, quer se tornar independente como todos os outros países da África da época, os colonizadores falam que não. Que em Ruanda tinham Tutsis que eram brancos, que vinham de Israel, que vinham de outros lugares da África, e que, por causa disso, deveria se passar o poder, então, tirar o poder do rei e passar o poder para os Hutus, que eram a maioria. Et le changement va... Pourquoi ça se fait dans le sang? Parce qu'en même temps... on forme vite les Hutus dans les écoles séminaires parce que la colonisation et le christianisme allaient de pair, main dans la main. Et il est question qu'il faut absolument, s'ils veulent absolument récupérer le pouvoir, et il faut se débarrasser de ces dangereux
envahisseurs, parce qu'autrement, le pouvoir ne sera jamais solide. Ils n'auront pas suffisamment de capacité d'avoir la main sur le pays tant que ces envahisseurs seront dans le pays. Et c'est là, à partir de là, qu'il faut organiser, de les renvoyer dans leur propre pays, c'est-à-dire en Égypte surtout. Et c'est comme ça qu'on va trouver des cadavres dans la Nyabarongo, dans la rivière du pays de Nyabarongo, en disant on les renvoie chez eux, pas le Nil du Rwanda, mais il faut absolument, ça prendra le temps, mais il faut s'en débarrasser. Et c'est ce qui s'est passé en 1994. Então, a maioria sendo tu, eles começaram a estudar em seminários, em colégios católicos, católicos, né? Oui, 80, le em génocide. colégios católicos, a grande maioria, e como o poder estava na mão dos Tutsis, que era uma minoria, começa-se essa ideia, essa ideologia de que tinha que se livrar desses Tutsis, dessa minoria que estava no poder. E se livrar deles como? Reenviando eles, mandando eles de volta para os países, os Tutsis, que eram considerados brancos e inteligentes, que tinham vindo de outros países da África, exilando eles do Ruanda, tirando eles de lá. Assim o poder ficaria na mão da maioria Hutu. E acontece... Nyabarongo, eles começam a matar e jogar no rio que chama Nyabarongo, que é o rio Nilo lá do Ruanda. C'est là où on a jeté beaucoup d'eau. Parce que comme on était pressé d'exterminer rapidement et que c'était à l'arme blanche, la plupart on jeté dans la rivière quand on ne jetait pas dans les latrines. Donc il fallait vraiment utiliser tous les moyens pour se débarrasser rapidement. C'était l'éradication totale. Hein. Il y avait déjà un mot Kinyarwanda que je ne vais pas vous faire souffrir, je ne vais pas donner le nom dans la langue du pays, et donc qui disait déjà éradiquer, mais qui était employé pour justement les cafards, les serpents, mais qui a été aussi employé pour les Tutsis. Já tinha uma língua, que ela não quer falar o nome aqui para não me constranger, que já estava sendo exterminada do país, porque era a língua falada pelos Tutsis. Mas como esse extermínio tinha que ser rápido, e como era feito por arma branca, os corpos eram jogados ou no rio, Nyabarongo, ou na privada, em fossas de instalação de banheiro. Inclusive, essa questão da privada foi uma história que me deixou muito chocado, que as pessoas, as famílias sobreviventes começaram a usar os locais onde estavam as privadas como locais de cerimônia de homenagem aos mortos, porque era a única indicação de onde aqueles corpos tinham sido jogados. E é justamente dessa dor que eu queria te perguntar, porque em Baratas você dedica o livro aos raros sobreviventes que carregam a dor de sobreviver. O que essa dor de sobreviver, como essa dor de sobreviver é traduzida no teu processo de escrita, na tua busca justamente por contar essa história? Oui, c'est... Quand on est survivant ou rescapé du génocide, au fait, Oi, voltou. Quando a gente é sobrevivente de genocídio desse, vous ne pouvez pas dire que vous vivez. Você não pode falar que você vive. Ce n'est pas la vie, c'est autre chose. Ce n'est même pas autre chose. La vie vous embête, ce n'est pas... Vous regrettez. Pendant longtemps, j'ai regretté que je n'étais pas morte
avec les autres. Parce que je trouvais ça injuste, au fait. Quand vous êtes survivante comme moi, il y a deux choses dans lesquelles vous vivez, vous marinez au quotidien, jusqu'à ce que vous avez la chance, comme moi, d'accéder à l'écriture. C'est que vous vivez la culpabilité de dire pourquoi ils sont morts, qu'est-ce que ma vie vaut, qu'est-ce qu'elle a de plus que leur vie. Et vous vivez aussi l'injustice, vous dites, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui a survécu pour vivre? Comment je vais composer avec cette douleur? Après, je fais partie des privilégiés. J'ai pu arriver à l'écriture et évacuer cette douleur à moi, même si on ne peut pas éradiquer la douleur définitivement. J'ai pu accéder à ce qu'on appelle la résilience. Quando você é sobrevivente ou resgatado de uma coisa dessas, nem é vida o que você tem, é outra coisa. Aliás, é além de outra coisa. Você começa a levar uma vida de lamento e de arrependimento, né? Por que não fui eu? Por que eu não estava junto com essas pessoas? E você fica meio que marinando nesse sentimento. Eu tive a sorte de poder chegar até a escrita. Mas até lá eu sempre me perguntava por quê e existia essa dor de existir. E eu sentia essa dor de existir. Eu tive um privilégio, ter acesso à escrita e poder evacuar através, ela usou esse verbo, evacuar através da escrita essa dor de viver. C'est pour cela, pour terminer sur cette question, que chaque année, depuis le lendemain du génocide, depuis qu'on a arrêté le génocide en juillet 1994, dès 1995, on a arrêté à main nue. La communauté internationale nous a complètement abandonnés. Les enfants, les vieillards, les mères enceintes. Ma sœur cadette était enceinte de 8 mois. On a arraché son fœtus, on l'a tué à la tabassa avec son bébé. Tout le monde, tous les expatriés ont pris les avions. Les Nations Unies ont pris la minoire, sont partis, nous a laissés, nous faire tuer. D'abord, oui. Après, je vais dire. Oui? Então, para terminar essa história, a partir de 1995, um ano depois, a comunidade internacional nos abandonou completamente. Abandonou as crianças, velhos, as mulheres grávidas. Minha irmã foi assassinada grávida de 8 meses, tiraram o feto da barriga dela. E os expatriados, eles puderam pegar o avião e sair de lá. Então, nós somos literalmente abandonados. E a partir de 95, esse trabalho de recontar e de velar os mortos começa da minha parte. C'est une poignée d'hommes exilés qui étaient exilés dans les années 60 lorsqu'on nous a pourchassés, qui étaient exilés comme moi, qui avaient tenté ce qu'ils ont pu et qui ont réussi en effet à arrêter le génocide. Et depuis, à partir de 1995, chaque année, nous commémorons ce que nous appelons « Souviens-toi ». Kwibuka. C'est-à-dire, chaque année, on sort de notre douleur, chacun de son côté. C'est pendant les 3 mois du génocide, c'est les 3 mois où on commémore, où on partage la douleur ensemble pour essayer de gagner du terrain, de sortir de la forte douleur. Pour essayer, c'est les 3 mois où on partage la douleur ensemble. Mais
on sait bien, mais on n'est pas pessimiste, on est optimiste, que le génocide, après le génocide, on vit la vie comme on peut. A partir de 1995, as pessoas que conseguiram se salvar, sair do país, né, e que foram sobreviventes, começam um trabalho que chama Lembre-se. E todos os anos, durante os 3 meses, que agora eu anotei aqui, mas é abril, né? Juin, 3 mois. Durante 3 meses, 100 dias, abril, maio, junho, a gente comemora e festeja para poder ganhar terreno e não deixar que essa história seja esquecida. Não sou pessimista de jeito nenhum, sou até otimista. Mas depois do genocídio, a gente leva a vida que a gente consegue levar. C'est le moment où on se soutient dans la douleur pour essayer de sortir de l'enfermement dans la douleur. É um momento, nesse período de 3 meses, é um momento que a gente tenta sair dessa dor de viver. Será que fala? Vai, tá. Madame Mukasonga, eu moro em Genebra e meu escritório é dentro da ONU. E no jardim tem uma pedra, um monumento bastante bonito, em homenagem às vítimas do genocídio em Ruanda. Eu sempre fico muito impressionado com a capacidade da hipocrisia de você fazer um monumento diante do que você acaba de dizer, por exemplo, sobre o abandono, mas também sobre a responsabilidade da colonização em criar a própria divisão. Mais recentemente, se eu não me engano, semana passada, o governo do Reino Unido decidiu usar os ruandeses como moeda eleitoral, expulsando ou dizendo que os ruandeses poderiam voltar para casa. O que o genocídio, o que a história de Ruanda e o que essa situação atual revelam sobre a comunidade internacional? Oui, c'est une question très large. Oui, j'allais dire, commencer par avons-nous le choix? Il est vrai que les monuments en hommage aux victimes du génocide de Tutsi au Rwanda, il y en a dans beaucoup de villes en France. La question est de se dire pourquoi faire le mal. Est-ce que c'est facile après laisser faire le mal et après je vais m'excuser? Moi aussi, je vous pose cette question. Mais moi, ce qui nous intéresse, c'est de reconstruire non seulement le Rwanda, mais aussi les Rwandais. Et je crois que là, je rentre du Rwanda, j'y étais 17 avril au 13 avril. Je pense que nous avons réussi notre volonté de nous retrouver en tant que Rwandais, de revivre ensemble. Autrement, les monuments, bon. Eu acho que essa questão de construir monumentos e memoriais tem muitos em várias cidades da França, mas o que eu me pergunto é por que deixar acontecer o mal e depois se desculpar. Fica, de uma certa forma, muito fácil. A nossa intenção não é reconstruir só o Ruanda, mas reconstruir os ruandeses. A última vez que eu estive lá, em 17 de abril, eu tive a impressão de que nós conseguimos voltar a viver juntos. E isso é importante. E eu volto a pergunta para você, por que fazer monumentos?
Ceci dit, ces monuments, pour les générations qui sont nées après le génocide, les générations à venir, pour l'humanité, pour l'universel, au moins, puisqu'on a fermé les yeux sur notre triste sort, ces monuments, au moins, montrent au grand jour qu'il y a eu des actes qui n'auraient pas dû être posés. Voilà comment il faut voir ces monuments. À ce qui concerne les migrants qu'on envoie au Rwanda, je dirais qu'en seul mot, le Rwanda qui peut gérer ce que le Royaume-Uni n'a pas pu gérer. Je suis indignée. Com relação ao que ele tinha perguntado antes sobre o envio de imigrantes para o Ruanda, eu vou falar só uma palavra. O Ruanda está sendo incumbido de gerir uma coisa que o Reino Unido não conseguiu gerir. E com relação aos monumentos, eu acho que de uma certa forma serve para as gerações futuras, para a humanidade no futuro, ver o que aconteceu e o que não deveria ter acontecido. Pelo menos isso. Il est vrai que le Rwanda sa renaissance, c'est la capacité de renaître de ses cendres a étonné le monde entier. C'est un pays, aujourd'hui, ceux qui visitent le Rwanda reviennent très surpris, très étonnés, mais avec une image d'un pays, c'est au modèle de l'Afrique. Vraiment, je suis modeste, mais ce n'est pas moi qui le dis, et c'est visible. C'est un pays absolument qui a réussi à faire de ce pays un pays sécurisé. Deux mots qui reviennent tout dans tout ce que je rencontre qui rentre du Rwanda. La sécurité au Rwanda, la propriété au Rwanda. Un pays qui a réussi à écarter toute forme de corruption. Alors je pense qu'en effet, à partir de ça, c'est un pays en effet qui attire, qui apporte des garanties de sécurité. Et moi qui habite aussi à Ouistreham, où il y a beaucoup de migrants, je change souvent avec ces jeunes migrants. Ils n'ont rien contre ils entendent bien qu'on veut les envoyer au Rwanda. Mais ils ne comprennent pas. Ils ont quitté l'Afrique pour chercher une vie beaucoup plus en confort qu'ils n'ont pas en Afrique. Et on les renvoie en Afrique. Ils ne comprennent pas. Et moi non plus, je ne comprends pas. Hoje em dia, o que a gente pode falar do Ruanda foi da capacidade dele de ter saído das cinzas, né? De ter revivido. Hoje o país tem uma imagem como modelo de um país da África, né? Um país seguro, como segurança, limpeza, como a corrupção em níveis muito baixos, e que atrai exatamente por isso, por esse crescimento e por essa garantia de segurança. Eu convivo no Ruanda com alguns imigrantes que não tem nada contra esse envio de imigrantes para a África, mas que não entendem como que um povo que saiu do Ruanda ou de outros países da África para procurar uma vida melhor em um lugar na Europa, no caso, né, no Reino Unido, são reenviados de novo exatamente para o lugar de onde eles queriam ter saído. Esses imigrantes que moram lá não entendem e eu também não entendo. Pour conclure, ce que je sais, c'est que peut-être, c'est probable que le Rwanda représente un peuple qui comprend ce que c'est qu'être exilé.
ceux qui sont les autorités actuelles ont été tous exilés comme moi. On sait ce que c'est que vivre en dehors de son pays. Il y a aucun pays au monde qui n'a pas accueilli un exilé rwandais. Et il y a une écriture rwandaise de toutes les façons qui dit le Rwanda est tout petit, mais ce n'est jamais petit, il y a toujours de la place pour l'autre. Il y a moyen d'élargir le lit, comme on dit. S'il y a une place pour une personne, il y en a aussi pour 10, c'est ça. C'est que nous savons ce que c'est qu'être exilé et que nous ne pouvons pas rejeter celui qui demande l'hospitalité. Para concluir, uma outra forma de ver, pode ser provável que o país represente um povo que sabe o que é ser exilado. Né? Muitas das autoridades hoje no país foram pessoas como eu que tiveram que sair de lá, que foram exiladas. Não tem nenhum país do mundo sem um ruandês. Né? E mesmo sendo um país pequeno, é uma forma de mostrar que sempre vai ter lugar ali para alguém. Porque, em tese, os ruandeses compreendem o que é ser um exilado e que não poderiam, então, rejeitar de forma alguma alguém que tenha sido reenviado para lá. Muito bem. Eu vou concluir lendo o final do livro A Mulher de Pés Descalços. E depois também, na verdade, antes, fazer um agradecimento a Simone. Muito obrigado, Simone, por organizar, por permitir que os livros tivessem chegado, por fazer a tradução de um autor tão importante, eu diria, para a literatura mundial e para a nossa compreensão, justamente, de tudo que acontece e que continua acontecendo em tantos lugares no mundo. Os espíritos dos mortos falam conosco em nossos sonhos? Eu queria tanto acreditar nisso. Escrevo no meu caderno esse pesadelo que há tanto tempo ronda as minhas noites. De repente, a porta da sala de aula se abre e de lá sai um enorme fluxo de alunos. Meninas com vestidos azuis, meninos de short e camiseta caqui. Eles formam uma fila comprida e silenciosa, mas, ao contrário do que acontece normalmente, eles não se dispersam ao passar pelo bosque de eucaliptos que separa o pátio da escola do terreno plano onde fica o mercado. Todos seguem pela estrada que leva ao acampamento militar de Gaco, na fronteira com o Burundi. Eu gostaria de perguntar: para onde vocês vão, crianças? Por que não voltam para casa? Mas eu sei qual é a resposta. Pois estou no meio das meninas, eu, Mukasonga. Vou caminhando ao lado de Cândida, minha amiga, e na minha frente, atrás de mim, estão Immaculée, Madeleine, Speciosa e também Alphonsine e Viviane. Sei que estamos indo colher flores. Foi o padre que nos pediu ao fim da missa. No próximo domingo tem a festa do Santíssimo Sacramento. Precisamos de flores para o altar e de muitas flores para a procissão. E Kenderezile, professora de catequismo, nos repetiu no fim da aula: vocês devem ir colher flores brancas para o altar do bom Deus, e muitas pétalas para a caminhada de Maria. Desirê, a professora, antes de sair da aula, repetiu: não esqueçam de ir colher flores para o altar do Nosso Senhor e para a chuva de pétalas que vocês devem lançar nos raios do ouro do ostensório. E as crianças estão ao pé de uma colina toda branca que está coberta de flores brancas. As crianças correm pela encosta da colina. Eu não quero ir atrás dela. Não sou mais uma menina. Eu grito: não subam aí, essa colina está cheia de pedras cortantes. É a colina de Ribeiro, onde mataram todos. As flores brancas se mexem quando as crianças passam. Elas rangem, chiam, crepitam, estalam feito madeira seca. Eu tampo os ouvidos e grito:
Voltem para casa, crianças, voltem. Na igreja, as crianças carregam um buquê, montes de braçadas e feixes de galhos brancos. Digo a elas: essas não são as flores que vocês escolheram. Não, me diz Cândida, mas veja o que deixamos na frente do altar de Jesus, na frente da estátua de Maria. Ao pé do altar de Jesus, ao pé da estátua de Maria, vejo vários montes de ossadas, esqueletos de homens, de mulheres, de crianças de Niamata espalhados pelo chão da igreja. Vocês reconhecem quem são? Pergunta Cândida. Olhe bem, eles estão aqui e eu estou com eles. Você reconhece os seus? Reconhece Estefânia? Cândida é apenas uma sombra cada vez mais tênue e a voz dela é só um eco distante. Você tem um pano grande o suficiente para cobrir todos eles? Para cobrir todos? Todos.